Fernanda, a gente é o grupo 3. O Heitor também é do nosso. E o Heitor também. Perdão, esqueci. E a gente queria primeiro parabenizar, né, a primeira equipe. Eu acho que muitos, anotei bastante coisa. Houveram aprofundamentos que, inclusive, a gente não conseguiu fazer, tipo essa questão do solo, que a gente acha muito relevante. E esses comentários todos que vocês fizeram, acho que já foi muito bom pra gente, assim, a gente até conversou sobre. E é muito bom apresentar depois dessa equipe, né? Então vamos lá. A gente tentou fazer um esforço de síntese aqui. Como é comum em muitos esforços de síntese, informações se perdem, né? Alguns mapas a gente também não conseguiu trazer, então a gente queria muito que vocês pontuassem em que momento seria mais interessante a gente aprofundar, enfim, fiquem à vontade nesse sentido. A gente dividiu a nossa análise em duas escalas de análise, né? Onde a gente tem aqui essa escala macro da Bacia do Capão e a delimitação inicial das circunstâncias, assim, que a gente pegou inicialmente, né, como grupo, onde a gente analisou o curso d'água, relevo, presença de nascente, tipo de solo, fez um link também com a legislação urbana, né, uma sobreposição com algumas camadas de legislação urbana, e também com conjuntos habitacionais, vilas e favelas, né. Em linhas gerais a gente olhou para isso, assim, e ficou tentando aprofundar nosso olhar nesse sentido. Em seguida, na nossa escala micro, e aí a gente já de cara já delimita uma circunstância, e aí a gente queria entender também com vocês o que é que vocês pensam disso também, porque a gente tem essa área em vermelho que ela tem uma certa complexidade no nosso ponto de vista, quase lendo, é uma complexidade interessante aí de declividade, de riscos, tem um ADE de interesse ambiental, que logo de cara já chamou a nossa atenção e talvez a gente tenha focado demais nessa região e a gente queria saber o que é que vocês pensam disso. Mas para essa escala micro a gente foi olhar também pontos de legislação urbana, declividade, a classificação supervisionada, né, que o Lucas forneceu para a gente, serviços públicos urbanos, principalmente na rede de microdrenagem, a partir de saneamento também, a gente olhou para isso. Aspectos de uso do solo, a gente só olhou nessa delimitação dessa circunstância, a cobertura arbórea, estrutura viária, os riscos e a qualidade das nascentes. E aí aqui a gente queria chamar a atenção para esse último tópico no laranja, que foi algo que a Núria também pontuou para a gente, que a gente só fez uma visita técnica até agora, assim. Eu não fui, inclusive eu sou de Fortaleza, eu estou aqui morando há um mês. As meninas foram, acho que elas vão falar bem melhor do que eu, assim, sobre o conhecimento da área. Mas a gente está trabalhando também numa região, isso vai ficar claro mais adiante, que é o ADE de interesse ambiental dentro da nossa circunstância e que tem muitos quintais. E ela está também no área de declividade. A gente acha que ela foi demarcada como ADE principalmente pela declividade e pela presença de quintais arborizados, né? Então, a gente pensa em mapear, tentar, em visitas futuras, né, essa rede de cuidado e rede de solidariedade e pensar. E é só a partir daí a gente vai pensar em intervenções. Assim, a gente quer juntar uma leitura técnica com essas percepções, né? E aí, se vocês quiserem... eu acho que podia falar no outro slide, que eu acho interessante. Tá. Dessa outra parte que eu volto nisso. Tá, joia. Então, passando, o que a gente fez? A gente juntou essas duas escalas de análise, a macro e a micro, que elas se sobrepõem em muitos momentos, claro. E a gente criou critérios de intervenção, né, que são critérios também que servem para a gente escolher a delimitação da nossa área de circunstância. Que aí foram declividade, capacidade de filtração do solo, com asterisco, porque a gente precisa estudar muito mais isso, a gente não teve tempo e enfim, o mistério da fé, como o Thiago colocou. As dimensões de vias e passeios, porque a nossa área, isso é importante, e a proximidade de curso d'água e rede de drenagem e área de risco, assim, foram critérios que a gente está olhando mais especificamente, assim. Só que a gente quer juntar essa análise técnica com uma síntese dessas coletas de campo, sobre esses quintais, né? Pode falar. Que a gente ia puxar dessa parte porque a gente entendeu que essa etapa, ela tem muito mais a ver com a análise, com o diagnóstico, né, desse espaço, e que ele acaba passando por um viés que é um conhecimento técnico formalizado, assim. E em conversa com a Núria, e até articulando, assim, eu acho que com
eu vou até trazer um pouco da minha experiência, assim, que é esse trabalho que vem do técnico a partir do saber popular, assim. E o que a gente quis trazer aqui é que esses critérios de intervenção que vão partir dessa análise que a gente fez de declividade, de capacidade de infiltração, de dimensão de vias e por aí vai, eles não têm nenhuma validade se a gente não entender qual que é a convivência urbana naquele território urbano e social, né? E aí por isso que a gente gostaria, assim, de ter a oportunidade, né, que realmente pela extensão do curso, assim, foi difícil a gente conseguir ter essa dedicação para essa parte até agora, mas o nosso objetivo é chegar nessas coletas de campo que elas tenham a ver com uma análise histórica e social para a gente entender quais são as redes de solidariedade formadas ali em torno desses aspectos socioambientais, né? Para que assim a gente possa trazer as nossas soluções finais. E eu acho que assim, a partir até de uma análise minha do curso até agora, assim, eu particularmente eu me vejo muito mais como uma mobilizadora social, uma articuladora social do que uma planejadora urbana. No meu contexto de trabalho, só foi possível desenvolver soluções territoriais em torno de córregos e nascentes e ribeirões e por aí vai, quando existia mobilização social. E conversando com uma moradora, inclusive uma moradora que estava participando muito com a gente no início do curso, não me esqueci o nome dela, não, Roseli. Quando a gente estava na visita técnica, ela trouxe muito isso, assim, da dificuldade da mobilização social naquele espaço. E eu sinceramente acho que a gente pode desenvolver um tanto de desenhos maravilhosos e lindos, e mesmo que eles se tornem uma linda política pública, se não tiver mobilização social, não vai ter manutenção de nada disso. Então eu acho que essa é uma perspectiva que ela tem que estar acoplada com essa solução final nossa, assim, que é entender esse engajamento popular em torno do que a gente está propondo, do que a gente pensa que é o melhor, e muitas vezes pode até não ser. E aí, essa perspectiva do quintal é essencial no pensamento da nossa área, porque a área de ADE ela é formada por quintais. Então, assim, isso foi um ponto que chamou muito a nossa atenção. Então é isso. Então a gente vai ter esses principais critérios aqui, que, claro, todos esses estão sendo levados em consideração, mas a gente vai juntar, né, com essas contribuições. E é importante destacar que a gente não trouxe ainda possíveis soluções, porque a gente primeiro quer entender o que fazer. Tipo, a gente precisa reter água aqui, precisa, enfim, o que fazer primeiro para depois pensar como fazer. Tipo, a gente está nessa ideia do que fazer, para depois pensar na solução, né? Então, no nosso final da apresentação, a gente chega nesse o que fazer, e tem várias dúvidas também. Essa área de risco está bem... Enfim, a nossa área é um pouco complexa. E aí eu acho que vai ser ótimo ouvir vocês, o que vocês têm para falar sobre. Então, o que a gente tentou fazer aqui? A gente tentou fazer um esforço de síntese, né, de sobrepor o máximo de camadas que a gente conseguia. Assim. Acho que o contraste do computador ficou melhor do que o da projeção. Ótimo, obrigada. Então a gente colocou o modelo digital de elevação embaixo, as curvas de nível, né, do capão, e a gente sobrepôs com o curso d'água, né, que está nesse azul, aqui a delimitação da bacia, curso d'água, os cursos d'água, né, as conexões de fundo de vale, em azul, esse azul mais forte aqui. Esses pontinhos aqui também são a cobertura vegetal, que não dá para ver direito, mas que a gente sabe que em muitos pontos a bacia é super impermeabilizada, tem, enfim, muitas questões, né, assim, como um todo. A gente colocou vilas e favelas aqui nesse em vermelho, né, que a gente consegue ver uma sobreposição, com área de fundo de vale, obviamente, assim. As nascentes em vermelho são as que estão abaixo do esperado, e as em amarelo são as boas, né, e ótima não tem nenhuma, não tem. Enfim, as conexões aqui, de conexões verdes. E a gente fez essa análise inicial, assim, a gente abriu um painel no Miro e ficou tentando trabalhar essas informações, fazendo anotações e aprofundando alguns desses pontos de análise, assim. E a nossa área, a nossa circunstância inicialmente como grupo, né, e aqui eu já estou dando um corte maior, assim, dessa análise. Inclusive aqui tem mancha de inundação, mas
Aqui tem mancha de inundação, mas enfim, acabei não colocando, mas... Eu acho que é importante falar isso como você falou, porque a nossa... Aqui na apresentação a gente optou por realmente fazer essa síntese dessa análise que a gente fez. Então a gente não vai trazer tanto assim, onde que é o transporte, o sistema de transporte, o sistema viário, essas questões muito específicas, assim, foram informações mais que a gente coletou como possibilidade de análise para a construção desses mapas, né? E aí, esse foi um mapa que a gente ficou olhando bastante, conversando muito, assim, enquanto equipe, né, para entender esse todo. E aí a nossa circunstância, assim, inicial é essa aqui, que está em vermelho, tá? Essa toda. Só que logo de cara, e aí eu também não sei se isso é um problema, a gente quer se a gente viu aqui, né, que tem essa ADE de interesse ambiental. Na visita técnica, as meninas já falaram que isso chamou a nossa atenção, assim, né? E a gente já pensou em já trabalhar nessa área que tem essa ADE, né? E aqui a gente consegue ver também, por meio do modelo digital de elevação, que já tem uma declividade, um relevo interessante de análise. Consegue ver também os quintais aqui nessas manchinhas verdes, né, mais clarinhas, aqui o fundo de vale, as conexões verdes, nascentes, que não dá para ver aqui, mas vai dar para ver melhor, em vermelho. E que está inserido no bairro Céu Azul, né, que trazendo para uma visão mais socioeconômica, assim, diferente de como o outro grupo mostrou o traçado, assim, eu vou até dizer que quando a gente vê o traçado dessa área, que a gente vai chegar num zoom mais próximo, o parcelamento que está no mapa foi muito diferente do que a gente enxergou no real lá, para falar muita verdade. Assim, a gente vê no mapa, parece que vai ter a divisão certinho dos lotes, e não é o que acontece, é um grande montoado de vegetação com algumas casas jogadas ali no meio. Assim. Esse é o maior maior ponto da nossa circunstância adentrado na área da ADE, né? E aí, seguindo um pouco mais na nossa análise, que, enfim, a gente de cara já foi delimitando e olhando mais para essa circunstância, né? Eu pedi. Então a gente já aproxima, né, no mapa, já dá um zoom maior, a gente consegue ver aqui a questão da estrutura viária também, a gente consegue ver os quintais arborizados da ADE, né, e alguns outros quintais aqui fora dela também. Aqui é o poço d'água que está né, tá aqui embaixo, né, que está, enfim, aqui é uma rede de drenagem, né, ele está fechado. E que está fazendo exatamente o desenho que o Thiago falou, né, do sistema o sistema viário que foi desenhado tamponando o córrego e paralelo à curva de nível, que a gente não mostrou ela aí, mas ela está literalmente paralela a essa via aí. Isso. E aí, seguindo, o que é que a gente foi pensar? A gente foi sobrepondo camadas e tentando aprofundar essa análise, destacando pontos importantes que a gente acha que vai ajudar a gente no futuro. Assim. Primeiro, olhando para a questão do uso do solo, a gente consegue ver que tem ele é de baixa densidade, não residencial, com alguns uso mistos aí, né? E as meninas também foram na visita complementar aqui. São casalinhos, né? A gente encontra mais casas com pavimentos. E é interessante a gente observar que onde a gente parou de carro, dá para mostrar aqui, Isso. A gente chegou aqui, né? Então é uma área com uma declividade muito alta, muito grande. A gente tem um caminho aqui, mais ou menos, né? É uma escadaria bem no meio de onde se diz que é lote ali naquele rosa. Sim, é um acesso, né? E aqui é toda essa região com muita vegetação. E aí quando a gente chegou aqui, a gente entendeu, a gente vai mostrar depois mais fotos para vocês, mas a gente entendeu o porquê. Porque foi até engraçado que quando a gente começou a analisar pelo Google, olhando pelo Maps, não tinha muita vegetação, como você falou, assim, né? É uma área de interesse ambiental, mas cadê? Né? Mas aí quando a gente chegou aqui com essa grande declividade e de cara você já entende que é uma área de risco. Porque como tem muita ocupação aqui, a ocupação residencial, alguns poucos prédios também, uns 3 pavimentos, assim, a gente percebe que pode ser uma área com maior vulnerabilidade. Você quer falar uma coisa?
Não, é porque você falou que eu ia falar também, eu acho que a nossa percepção foi que essa área que a gente escolheu também é uma área de maior vulnerabilidade comparada com os outros pontos que a gente visitou na bacia e também com essa mudança de uso, porque bem ali no alto começam essas construções de 3, 4 pavimentos que a gente não viu isso nos outros espaços também da bacia, né? E é interessante que assim, quando a gente vê naquela parte da delimitação lá em cima, tá em verde, né? Final ali da ADR, é bem mais plano, né? E as ruas ali na lateral são muito planas. São exatamente o que vocês falaram, desse planejamento que ali dentro dessa quadra tem uma declividade absurda. E na região ali da parte que tem o sistema viário, ele já é bem mais plano. À medida que a gente for avançando aqui nessa exposição, a gente vai meio que, à medida que a gente for avançando, a gente vai meio que justificando por que a gente já delimitou a circunstância de cara e se aprofundou nisso. E a gente queria saber o que vocês acham, né? E aí aqui a gente chega na declividade, né? Que é um ponto super estruturante, assim, para nossa... que foi um dos pontos que lá atrás a gente trouxe, né, como critérios para a intervenção e que a gente ia dar um destaque maior e que na nossa área é muito importante de perceber. Na declividade, a gente tem que a maior porção do território está com declividade de 8 a 20%, é porque está sobreposto. E aí parece que é 3 a 8, mas 3 a 8 é esse aqui, tá? Esse aqui é 8 a 20, essa área toda aqui. Isso aqui é 20 a 45%, que é uma área que é, enfim, muito declividade. Na foto vai dar para ver melhor. E aí a gente foi também olhando para, tentando ver também em modelos de tipo, tentar ver isso visualmente, né, no QGIS, e tem um jeito de fazer, parece super difícil, mas é super fácil de fazer. É um plugin que você aperta e ele faz pra você. E aí dá para ver essa declividade, né, mais acentuada aqui e na nossa área, que é uma grande questão para a gente. A gente está com uma grande dúvida assim, de saber como trabalhar com isso, dada essa complexidade, que a gente consegue ver os pontos de nascente também. Enfim, só dando uma adiantada, né? Acho que não sei se você vai falar isso agora, mas assim, uma das diretrizes do plano diretor, né, a gente tem ali também, depois a deve mostrar, que tem a projeção de fundo de vale passando ali, né? E a gente percebe que as nascentes, elas que vão alimentar ali também nesse caminho para os dias principais, elas estão com uma situação de... Era péssima, né? Era uma avaliação péssima. Então era uma questão também que a gente pode pensar. E que a gente também achou muito estranho, e inclusive em conversa com a Núria na orientação da aula passada, essa, assim, comparado com o grupo anterior, não é uma área de tantas nascentes, mas é uma área que parece que brota muita água, assim, no meio ali de onde é a nossa DR. Então eu acho que vale mais nossa outra visita para essa avaliação também, né, desses pontos de onde tem a água, os pontos que estão classificados como nascente. E aí, seguindo, a gente tem as fotos que a gente vai mostrar desse ponto aqui, né? Nossas duas fotos aqui da visita. Eu não sei nem como é que cada um tirar essa foto. Nem sei onde você foi para tirar essa foto. Esse local vocês foram com o Ró depois, né? A gente ficou. Isso. Na verdade, a gente não consegue acessar, porque tem uma dificuldade gigante, né? E também tem muita vegetação em volta. Então eu meio que fui realmente aqui, né? E a gente tinha escadarias e escadarias. Essa principal, que subiu, e depois eu tinha uma outra escadaria. E aí que eu não animei não. O carro está pedindo aquele dia. Aí a gente conseguiu, eu até fico pensando assim, como seria essa análise mesmo, porque não tem como acessar. Talvez acessando apenas pelos quintais das pessoas, porque não tem como a gente pelo menos do ponto que a gente conheceu mesmo, né, lá de cima, não tem como entrar. Então seria a gente na escadaria batendo nas portinhas mesmo, né? Tem esse Então visitar esses vizinhos. Pois é, que dá pra
Esse prédio é enorme mesmo, a gente está falando que esse barco sim, ele é bem maior. Mas o geral ali é. E aí, seguindo, a gente trouxe de novo esse mapa de declividade, né? Porque o que a gente começou a ver? A gente começou a tentar separar, que nem o Davidson. O David foi fazendo na aula e a gente foi pensando já em seguir um pouco a metodologia que ele já estava, que ele usou em uma das aulas, mas só a nível de. Tudo isso ainda é a nível de estudo, né? Que a gente viu essa declividade e começou a pensar que poderia demarcar esses lotes já, né? Então a gente conseguiu, foi demarcando os lotes de maior declividade, que são esses rosa, e os lotes em menor declividade, que são esses em amarelo. E a partir disso a gente foi meio que agregando um pouco mais de complexidade na nossa análise. E aí a gente foi sobrepondo com a camada de rede de drenagem e destacando mais, que está em preto, a rede de drenagem, destacando mais as nascentes que estão embaixo. E a gente pensou que poderia diferenciar esses lotes de baixo com lotes mais próximos aos córregos, né? E a rede de drenagem, que eles estão mais próximos, acho que podem ter um tratamento diferente aí de sei lá, biovaleta, algo nesse sentido, né? Não sei. E eu tá só especulando tudo. E eu também acho que quando a gente chega nesses lotes mais próximos dos córregos, com essas nascentes ali naquela região, já me traz a perspectiva da possibilidade de mobilização em torno de uma possível solução, que são os cuidadores das nascentes, assim. Então eu acho que isso traz uma perspectiva também de um engajamento em torno do que poderiam ser essas possíveis soluções de infraestrutura adequadas, com uma aproximação mesmo desses moradores para essa perspectiva de cuidado nesses espaços. E aí essa formação de cuidadores de nascentes, eu acho que seria uma possibilidade. E aí um ponto de destaque também é que esses lotes, eles são uma declividade alta, né? Que não é indicado para soluções de infiltração, né? Assim, então, o que agrega uma complexidade maior ainda para a gente. Assim. Então, a gente está com isso da declividade bem em mente, né? E, claro, sempre numa perspectiva socioambiental, de tentar juntar articular. E aí a gente colocou a rede de drenagem, né? Que é esse em preto aqui, dando esse destaque para a rede de drenagem existente. E em seguida a gente foi, isso aqui é só para mostrar essa rede de drenagem no laranja, mas está um pouco distorcida essa imagem. Aí a gente chega na questão dos riscos, né? Que a gente não teve tempo de trabalhar uma representação que sobrepusesse todos eles, que seria melhor. Mas eles estão aí, né? Então a gente tem o que a gente já desconfia, dada a declividade, que um risco alto de deslizamento, de erosão aqui nessa porção com maior declividade, né, que é essa aqui. Então a gente já fica pensando, né, o que é que pode fazer em relação a isso, no sentido de, sei lá, acho que existem plantas que têm raízes que são mais profundas, né, algo nesse sentido, não sei. E tem também que o Thaís estava comentando com a gente mais cedo, que a gente está bem focado assim, né, em pensar essa questão dos jardins de chuva e tudo mais, mas com as características geológicas do nosso espaço não está cabendo tanto como uma solução possível, por causa desses riscos e por causa desse nível de declividade. Por isso que está meio complexo. A gente está com muitas dúvidas. E aí a gente tem aqui a contaminação do lençol freático nessa porção da área e o risco associado às escavações aqui. E se a gente for sobrepor, ele é basicamente toda a nossa área de risco. Então, isso é uma questão para gente. Uma coisa que eu lembrei de falar, essa questão do utilizamento, né? Vocês não me lembram, na foto tinha um bananeiro, por exemplo, né? Parece que não é uma ponta muito indicada. Não, então a gente pode até propor algo nesse sentido, né? De vegetação, né? E já observando o que a gente tem lá. E a gente também tem que se aprofundar nessas vias, que foi uma coisa que a gente ainda não conseguiu fazer. De olhar passeios e vias, que isso está lá no início dos nossos critérios, assim, né? Dimensões de vias e passeios, que foi algo que a gente ainda pretende aprofundar, que ainda não está no nosso radar só essas demarcações, né, com declividade, assim, quais são essas vias que a gente vai ter, poderia trabalhar.
E aí a gente, trabalhando essa sobreposição de camadas, a gente agregou também os lotes vagos, né, que a gente também tem que conferir se são vagos mesmo, que a gente não teve esse tempo e fazer esse filtro, né, que são esses que estão destacados aqui. E, por fim, a gente colocou as conexões de fundo de vale e as conexões verdes aqui, entendendo como, acho que alguém já falou, como algo que pode ajudar a gente a eventualmente propor, né? E, enfim, que faz muito sentido para a nossa área, então usar essa ferramenta da legislação como um suporte, sim, da nossa análise. E que essa proposta também de identificar os lotes vagos, ela é bem confusa também, né, essa delimitação, porque essa delimitação de lote, sinceramente, ela está ali no desenho. No real, na nossa ideia, isso não é visível, assim. Então é muito difícil de saber, aquele lote é vago, aquele é não, porque é aquele mato lá que a gente mostrou para vocês na foto. Nenhuma casa tem divisão de muro, porque assim, muitas vezes o que divide aquilo ali são os muros no planejamento urbano, no desenho urbano, né? E ele não tem isso. Então é difícil essa identificação. E aí tem uma coisa que a gente separou, né, em relação à legislação, como a gente acabou de falar. A nossa área está perto, né, desse fundo de vale e também das conexões verdes. E nessas áreas de fundo de vale, por exemplo, a gente tem a necessidade desse saneamento ambiental mais amplo, né, que é inclusive indicado no plano diretor para essas regiões. E aí aquilo que eu tinha comentado mais cedo, né, que a gente pode ver essas nascentes ali numa situação ruim e que a gente pode também propor alguma coisa nesse sentido para essa região que é tão importante ali para a nossa DE. E também uma questão de contenção de cheia, de recuperação desse ambiente e preservação permanente com uma possível implantação de algum parque linear, algo do tipo ali, conectando com as outras circunstâncias. E aí é isso, gente. Chegamos até aqui. Isso é uma coisa que eu tenho que comentar também. Eu lembro que em uma aula eu estava conversando, os professores, não vou lembrar, mas a gente estava pensando muito sobre o topo da nossa delimitação, né? Vendo ali pela nossa maquete, parece ser uma área. Essa aqui tá vendo? A gente estava percebendo que era uma área um pouquinho mais plana, que é o que realmente aparece aqui, né? E uma cota alta, né? Nessa região aqui, mas uma cota alta. Ela não tem uma declividade tão grande, mas ela está numa cota elevada. E a gente conversou um pouco sobre a possibilidade, talvez, de utilizar essas estratégias de infiltração um pouco aqui, nessa região, saindo já da nossa delimitação da circunstância diretamente. Né? Então, aqui nesse mapa, eu até conversei com a Tânia e falei, nossa, mas aqui no mapa tá diferente. Aí a gente tem que ver, assim, né, o que é mais fidedigno, né, ou a maquete, ou a apresentação. É porque aqui parece um pouco mais íngreme, né, a declividade um pouco mais acentuada. Na maquete, a gente trabalhando parecia como se fosse quase um platô, assim, sabe? E aí parecia uma região que seria interessante para essa infiltração. Só que aí você tem que ver mesmo, analisar. Né, a gente está usando como base esse CMDE aqui, que ele já demonstra um pouco mais alto ali também. Tá vendo ali na pontinha? Aqui você fala? Não, ali embaixo. Não, sabe? Aqui. É uma área vermelha, assim. Aí o que o QGIS faz, e aí pode ter alguma distorção, né? Não sei. Só você transforma isso em 3D. E aí, só que dependendo do ângulo que você usa para mostrar, pode parecer uma distorção. Mas a maquete também, que é o intervalo aqui das curvas. Acho que é só isso. Pode ser. Acho que também uma alternativa é utilizar de fato as shapes de declividade um pouco mais, né, ampliadas, talvez, depois. Isso a gente vai pensando, né? Vai fazendo uma pensão. Tá, olha, só um comentário. Por experiência, nas circunstâncias que a gente foi visitando, esse limite físico que a gente faz a partir da curva de nível, a urbanização altera ele um pouco. Então, na visita, vocês vão redesenhar isso um pouco. Tá, sim. Então, Eu acho muito mais uma
movimentação de terra que teve ali, que alterou esse nível da declividade diferente do que a gente vê pelo desenho da curva de nível, do que uma dificuldade de percepção, assim. Eu acho Naqueles que mapas muito movimento. que o Léo mostrou lá numa aula passada, tinha lá a circunstância definida assim, só pelo relevo, pela curva de nível, e depois, a partir das visitas, a gente arredonda um pouco para cá, e você vê que a água está passando ali. Mas era só um comentário. Podem passar para os... Sim. Então, vou alterar vamos começar pelo Thiago. Eu vou tentar ser breve, tem alguns aspectos que vocês foram comentando aí, que eu já tinha montado no meu trabalho, e aí eu vou retornar, mas teve uma coisa que eu achei bem interessante que vocês fizeram, que foi um pouco esse exercício de construir uma síntese, esses mapas síntese que vão colocando várias camadas. Isso vai, num primeiro momento, se apresenta como muito complexo, né, para vocês verem na construção da análise, mas eu acho que é o que a gente deve buscar um pouco também, e pegando um pouco a referência até do grupo anterior, quando a gente separa muito, fica parecendo que as coisas estão isoladas e elas não estão, né? E aí eu acho que na hora que a gente faz isso, é importante para a gente poder ir avançando na própria reflexão sobre o lugar e compreendendo processos que estão ali acontecendo e que eles cruzam, né, o tempo todo, para poder dar o pepino que a gente às vezes está identificando na área. Só retomando aqui uma coisa, o Eduardo tinha comentado antes, e como que essa discussão do risco, né, que vocês acabaram trazendo em vários slides, na realidade, como que isso a gente ainda trata como um problema, né? E na realidade, o problema é que a palavra em si ela é ruim, né? Ela já nos leva para isso. É inerente, uma condição. Só que é parte daquela realidade, né? Então é como que a gente vai se relacionar com aquilo, considerando que é igual assim, eu, por exemplo, sou pardo, o que eu posso fazer? Eu sou pardo, me mata. Então é o único jeito de matar, sabe assim, sabe? Como é que você vai resolver? E aí na hora que a gente fica tratando dessa forma, e acaba que no discurso vocês ainda manifestam isso, mas isso é um pouco, atravessa um pouco as nossas discussões dentro do campo, é como que a gente vai superando essas coisas. E aí a gente tem, por exemplo, então uma coisa que aí esses casos, por exemplo, erosão e deslizamento. Um ser humano normal, para ele é tudo a mesma coisa. Sabe? Assim, ele não entende. E sendo que a erosão está falando mais da própria questão da composição do solo, que vai gerando alguns efeitos, e aí é como que a gente vai pensando em estratégias para poder explicar esses aspectos, de forma que a decisão seja tomada pelos planejadores urbanos, mas que também a população consiga compreender os processos que estão ali postos, inclusive dentro do que você colocou, Ana, de você não se perceber como uma planejadora urbana, né, mas como uma mobilizadora social. Eu acho que é um incômodo importante, mas que ele é necessário também. Eu entendo que você pensar como planejadora, eu entendo que existe uma condição que é característico nosso, de nós arquitetos, que é a ideia de intervir no espaço, tá? que é um pressuposto que está dentro da nossa atividade profissional e que nos diferencia de vários outros profissionais, né? Eu inclusive participo de um grupo, não sei se alguém aqui participa, deve ter gente que participa, tem um grupo que chama BR Cidade no WhatsApp, porque eu só fico ouvindo, lendo as coisas do grupo. Outro dia estava um bate-boca lá e tal, dá um pouco de preguiça, falando que tem hora que arquiteto fica com um papo parecendo que é sociólogo, que é assistente social, que é geógrafo.
Lógico que não, assim, sabe? Eu acho que existe uma grande diferença entre nós, que é exatamente esse pressuposto que a gente intermedia no espaço, a gente fica 5 anos aprendendo a fazer isso. Então você faz isso naturalmente de forma irresponsável. Aí tem gente que acha que essa é a solução para o mundo, e aí na hora que você se coloca essa dúvida de ser mobilizador social, é porque você começa a perceber que alguns dos pressupostos que você teve dentro da sua própria formação não são suficientes para poder explicar qual que é o seu papel, tá? Enquanto técnica, mas no fundo você pode fazer isso. Então, assim, as discussões meio inócuas, mas que estão sempre presentes, especialmente, aí é bom, né, porque esse tempo depois vai para o CAL, para lembrar o CAL, que ele é um conselho de arquitetura e urbanismo, e não um conselho de arquitetos e urbanistas. Ele não pode ser uma entidade que fica defendendo a atuação profissional de um grupo de pessoas que fizeram essa escolha para viver no mundo. Eu entendo que a arquitetura e o urbanismo é um negócio mais amplo do que arquitetos urbanistas. E aí, a partir, inclusive, do pressuposto desse grupo de pesquisa, né, que a arquitetura é tudo aquilo, todo espaço produzido, né, fruto do trabalho humano. E se é assim, essa discussão de ficar simplesmente o tempo todo defendendo a atuação profissional ou defender o nicho de mercado dos arquitetos urbanistas é um pouco bobo, desnecessário. Todo ano eu tenho que ficar pagando R$800 para poder manter meu negócio ali funcionando, poder atuar profissionalmente. E se a gente continuar tratando assim, a gente está jogando dinheiro fora, porque eu acho que esse conselho, ele surge inclusive com um compromisso maior do que simplesmente ficar defendendo os profissionais que atuam. Essa diferenciação aqui, retomando, erosão e deslizamento, eu acho que são desafios que a gente precisa exatamente pensando como que a gente entende isso e como que a gente comunica essas coisas. E aí, vocês falaram mais agora no final, inclusive em cima desse mapa, acho que foi que é essa questão da nascente, né? E aí eu queria retomar um pouco a discussão que o Eduardo fez, né, sobre a nascente, questionando isso, porque a gente, pelo esse entendimento nosso, o quanto que a gente está descolado dessa discussão física ambiental, a nascente parece ser um milagre da natureza, né? Foi assim, aí Deus deu uma nascente, parecendo que, sabe, para quem acredita em Deus, pode. Até para quem acredita em Deus, tem elementos na própria estrutura física ambiental dos lugares que vão levando a brotar aquela água ali, tá? E aí a gente explicando essas coisas, para a gente poder esclarecer e dar mais pertinência por que essa nascente, por exemplo, ela está abaixo do esperado, qual foi os resultados dos processos de urbanização no entorno que levaram a essa condição. Agora, por mais que eu entenda isso, Eduardo, que você colocou, eu acho que a nascente, ela é ainda uma discussão que é importante para a gente poder entrar na conversa, inclusive entre nós, arquitetos urbanistas, porque a gente começa a ficar com aquele ovário, né, que a gente fica criando em volta das nascentes, na hora que a gente vai resolver isso, né, ficar marcando isso, e isso acaba construindo um entendimento do que é esse lugar. E o que é mais louco, que a gente determina a nascente, falar que é errado 50 metros. Por que se faz isso? É porque, na realidade, ela pode andar naqueles 50 metros, sabe? Ela não está só naquele ponto, né? E se ela anda naqueles 50 metros, você começa a ver que os 50 metros é pouco, ela pode estar para tudo quanto é lado, é o lugar todo. Sim. É o lugar todo. O que pode significar, às vezes, uma coisa que é, dependendo da característica física ambiental do lugar, com um processo de urbanização muito já instalado, pode ser que vale a pena você impermeabilizar o entorno da nascente, para poder garantir a permanência dela. Só que a gente vem com um discurso pronto sobre proteção da nascente, parecendo que a nascente é aquele lugar onde... Aparição de Nossa Senhora. É aquela ideia, que é uma ideia meio cristã, judaica, né, que remete ainda ao paraíso terrenal. A natureza. Então, assim, aquele lugar é o lugar do paraíso terrenal, e aí a gente esquece que lá no paraíso terrenal também se criou Adão e Eva, e eles podiam, por exemplo, comer a maçã e serem influenciados por uma serpente. E aí, na hora que se fala nisso, eu estou falando do livre-arbítrio. E aí, nesse livre-arbítrio, nos coloca como parte da natureza, onde eu posso interferir a partir, inclusive, de coisas
que podem, a princípio, parecer contraditórias, mas que elas podem não ser. Por isso que eu preciso entender essa dimensão de uma forma mais ampla e mais complexa e que muitas vezes a gente acaba não fazendo. E achei a observação muito boa dessa questão da TE que é formada por quintais, né? Porque isso é algo que atravessa várias áreas de Belo Horizonte, né? Você vai pegar, assim, você pode começar a estipular a DE de quintais, pode até criar um negócio desse, a DE de quintais, que é um elemento. Pois é, não, mas é para a cidade toda. Até aqui a gente pode achar nessa região a DE de quintais, que é um elemento que vai garantindo um pouco de uma certa qualidade ambiental que existe nessa cidade. Sim. Achei assim, um comentário importante. Parabéns, obrigado, desculpa primeiro. Vamos lá. Não, deixa, vamos manter a aula. Eu fiz assim um prodígio. Tá bom. Eu estava aqui escrevendo os elogios positivos, assim, achei muito legal essa. Acho que vocês trazem um exemplo e uma dica para os outros grupos também. E vocês fizeram uma coisa que muitas das vezes eu prendo com o Thiago, o arquiteto não quer fazer. Já chega logo cá, pega a caneta, abre a planta e blá, né? E aí todo mundo, Vocês falam, não, primeiro eu vou pensar o que eu vou fazer, por isso aquele slide da metodologia. Vocês tiveram muito a falar ali e tendo muito cuidado com essa coleta de dados, né? Revelando e depois vocês falam com um recorte muito pequeno mesmo, porque, cara, eu mal já estou sabendo o que eu vou fazer. Então eu vou aqui nesse pedacinho aqui, que eu acho que esse cuidado é interessante, talvez seja uma oportunidade, uma conduta, um procedimento positivo para essa estratégia de assessoria pelas circunstâncias de pegar leve mesmo, de foco, né? Eu senti isso no trabalho, porque vocês acabaram encontrando uma situação que traz um tanto de problemas, de dúvidas. Vocês trouxeram um monte de dúvidas, né? As questões aqui foi o âmbito da apresentação. E que inclusive condiz já até esse trabalho, essa leitura, essa petição, esse monte de dúvida, ela teve um resultado, que é encontrar ali aquela conexão ambiental ali, aquele verdinho lá, esqueci o nome, conexão verde, o fundo, né? Que é inclusive ter tido a oportunidade de fazer aquilo que eu falei de antes, de encontrar e conhecer melhor o corpo e o sujeito com quem vocês estão se aproximando da infraestrutura. Então, aquelas fotos, passa aquelas fotos lá, aquelas fotos elas já trazem, a gente tem muito mais que falar aí. Ela falou da bananeira, eu falo desse porte, desses elementos arbóreos aí. Essas árvores elas não se acumulam e se desenvolvem desse jeito se não tiver uma condição favorável, né? Essa casa gigantesca aí, esse MR eu faço, né? Então eu acho isso muito legal, muito legal. Mas já desde a metodologia, a infraestrutura não está colocada lá sequer contento. Aí não dá. E todo o trabalho, as informações da infraestrutura, vocês tratam como aquilo que o Thiago falou. É aquilo ali. O padre está falando ali, eu não vou questionar, está escrito na Bíblia. Não! A infraestrutura é a natureza. Vocês já lidam com ela, com seus corpos, com o tempo, em casa, se morar em casa, por exemplo, com quintal, já lida com isso. Se não lida, tem gente que criou vocês que lida, né? Eu hoje, nesse trabalho da geologia urbana, parece que eu estou querendo fazer alguém, vai namorar essa pessoa, ela é legal pra caralho. Aí às vezes fala assim, não, mas ela tem várias características, aí, não, muito enrolado, não, vou deixar ela lá, aquele mapa lá separado. E vou passar para o parcelamento. Pô, mas a pessoa, ela tem características. Claro, essas características, até por conta de uma ideologia urbanística e de sociedade, de planejamento, elas são tratadas como risco. Elas são reduzidas a uma representação do risco. Mas é importante que a gente interprete aquela classificação genérica
que nos é apresentada a infraestrutura. Como vencer essa dificuldade, que aí a primeira culpada eu acho que é a escola, a nossa escola, ela não faz isso, né? Vocês estão trabalhando num sítio, hoje pela visão contemporânea a gente sabe que essa natureza ela é fundamental para o planejamento do ambiente construído, mas no entanto não aprende pouca nenhuma na aula, né? na formação como profissionais. Ainda ganha um certificado para atuar na sociedade e não estudou nada de meio ambiente, só curva de nível. É incrível, né? Como que aquela classificação genérica se dá para dizer, bota lá o slide lá dos riscos, dizer que é escorregamento, escavação, erosão, deslizamento. Quando você conhece a pessoa, você sabe que é óbvio, é pardo. Ah não, aquela pessoa fala muito, aquela cala boa. Claro, tem várias camadas ali, né? Essa região é um talveg, e os talvegs nessa bacia aqui, eles se manifestam junto às cabeceiras. Estamos na parte alta, tem um talveg ali, tem um talveg aqui, tem um talveg aqui. Isso tem muito a ver com a evolução superficial, ou seja, isso vem da geomorfologia. E é claro que ali, nesse ambiente geológico, que é esse ambiente sedimentar oriundo de rochas metamórficas, ele vai ter esses riscos. Então é muito tranquilo entender isso daí e deixar de lidar isso como risco, mas sim como característica anatômica, fisiológica, né? O que eu acho que é mais importante para sair dessa cor aí, os geólogos, os geógrafos que sabem exatamente quais foram os critérios de geoprocessamento para gerar lá, associado à escavação e tal, eles estão vendo muito mais do que esse bege, esse amarelo, esse vermelho, né? A gente não vai, você não vai abrir o metadados e começar a estudar geologia. Não é esse o nosso trabalho. Mas a gente pode ir lá e tentar visualizar como se manifesta, como se configura essa escavação, esse assoreamento, essa contaminação, né? Como está o sítio no local. A ocupação, o ambiente construído que foi feito, ele é em si já uma resposta a essa característica original do suporte do terreno. As pessoas cortaram aquilo, ou não cortaram, ou aterraram, porque aquele solo tinha uma determinada característica de trabalhabilidade, etc. O solo lá é vermelho, amarelo, branco, ele está todo confinado, ele está no canto da rua, na sarjeta. Essa infraestrutura ela está se movimentando, ela é viva. E a cobertura vegetal também fala muito. Nesse caso de vocês que tem uma área não configurada, né? Eu acho isso muito importante, sabe? E para encerrar, eu ia falar da infiltração. Eu acho que tem uma coisa assim, naquelas diretrizes gerais, né, de pedagogia básica da geologia urbana que o Edésio coloca, ele coloca infiltração lá em cima, que é o maior impacto que você vai ter na mitigação da drenagem. Mas tem que deixar de ser genérico e não para que esse trabalho seja resultado de um processo não de planejamento, que é distante, genérico, já diria o Lefebvre, míope, intencionalmente míope, sem óculos, né? Eu sou míope, mas uso óculos. E virar uma assessoria nas circunstâncias, é importante esmiuçar esse trem, que é essa natureza ali, que vai ter que receber essa água que vocês estão querendo mandar. Vocês perguntaram para o solo se ele quer essa água, se ele vai dar conta, né? E aí vai ter que avançar para um trabalho de pedologia, de estudar esse solo. A hidrogeologia pode trazer essa informação, mas a gente também tem um mapa de solos em BH, que é meio difícil de trabalhar. E vocês lá no território novamente podem entender um pouco esse subsolo. Indo ao local a gente consegue ver a cor, a conformação. Quando você tem um barranco abandonado, se você for ver a estrutura dele, você tem como ver a curto prazo como é que aquele subsolo reage, por exemplo, a passagem da água, vento. O relato local nos traz informações sobre trabalhabilidade. O senhor conhece quem fez essa fundação? O senhor fez essa fundação? Como é que foi cavar esse buraco? Ele fala, o que saiu daí? Que cor que era? Né? E andando, você também pode ver o comportamento em relação à erosão e assoreamento. Você olhar nas sarjetas, andar olhando para o chão. Quando você não vê um cinza de concreto, um preto de asfalto, ali está a geologia, andando, né?
E para avançar isso, essa infiltração se dará como? Se ela for profunda, é preciso tentar encontrar informações que geralmente vêm a partir de sondagens mesmo, né? Se ela for superficial, é necessário que você tenha esse conhecimento muito ali, próximo da superfície, e aí ela vai provavelmente deixar de ser infiltração, ela vai ser detenção. Ela vai reter ali provisoriamente, e essa engenhoca ou essa diretriz ela vai ter que prever mandar essa água para baixo depois de um pouquinho dela ser detida, né? Porque há uma impermeabilização nesse horizonte aí de subsolo. Por quê? A nascente está em cima. Você tem nascente aí em cima. Por quê? Porque essa água entra ou vem de algum lugar e não desce. Tem solo para descer e aparecer lá embaixo no rio, não, ela está aparecendo aí em cima. Então, há nessa interpretação, a infiltração pode não ser recomendada ou viável, se não for profunda, né? Tá? Queria deixar só essas dicas. Valeu. Muito bom. Obrigada. Renatinha. Eu achei também, gostei bastante assim, da parte que vocês colocam, assim, a produção dos mapas, também a perspectiva que vocês têm das intervenções, entendendo que elas vão ter que ocorrer, né, com diálogo, com os alunos. E aí, nesse sentido, eu acho que é, às vezes, importante a gente pensar, assim, até o Rod já falava muito disso, assim, de que a gente, como técnico, a gente tem que entender o que realmente funciona ali, né? Então, quais são as alternativas que realmente vão funcionar? Para aí sim ir lá ter esse diálogo e construir junto, né? Então, para eles, o que funciona, né? O que a gente vai conseguir gerir, o que a gente vai conseguir implementar. Então, eu acho que nesse exercício agora, acho que é muito nesse sentido mesmo, assim, vamos entender esse lugar e daí entender realmente o que vai funcionar. Porque a gente tem que ter essa clareza muito grande, né? Já que a gente que está, somos esses detentores, né, do conhecimento. E, bom, aí em relação às análises, eu também senti falta um pouco assim de vocês se apresentarem melhor como que é a dinâmica das águas daí mesmo. No terreno natural, né, como que é esse escoamento superficial, porque, né, vendo na maquete ali, né, tem o cabeceiro e tudo mais. E também com a malha urbana, né, como que vai acontecer essa dinâmica das águas, onde que ela vai estar escorrendo superficialmente, pela sarjeta, onde que ela pode ter galerias, se filtrar e ser direcionada para subterrânea, onde tem as áreas, né, verdes, que são essas áreas de filtração. Então, eu senti falta um pouco disso, porque eu acho que isso é importante até mesmo para vocês pensarem, porque vocês estão muito com essa perspectiva também das intervenções, né, claro que tem que ter, mas eu acho que isso pode ajudar vocês também a pensar melhor, entenderem melhor a dinâmica das águas nessa área, e aí talvez entender onde que é mais interessante para outras alternativas. Bom, o restante acho que os principais pontos acho que é isso mesmo, assim. Uma outra questão que eu fico pensando em relação a essas áreas de estatuto especial, né? Essas áreas que são delimitadas na legislação como áreas que devem ter uma proteção maior. Então, quando eu questionei assim, os corredores, as conexões verdes, não é no sentido assim, de achar que elas não devem existir, né? Assim, tem que existir um lugar dos bichos, das plantas e essa conexão toda na cidade. Mas eu questiono mais no sentido assim, porque tem que ser determinados lugares, porque não todas as ruas podem ser arborizadas e ser opções para os bichos, para sei lá, para florar as naturezas. Bom, aí é isso, assim, eu acho que é isso, a gente pensar que todo espaço precisa do cuidado, não necessariamente só esses espaços que são delimitados, assim, na legislação ambiental.
Então acho que é isso, gente. Obrigada. Algum comentário que não quer falar? Acho que eu vou deixar para falar no final, que a gente já faz uma síntese, né? Acho que fica melhor. Tá. Né? Obrigada, gente.